Boa tarde, gente. Olha só, é Dia Mundial Vegano e eu aqui em São Paulo, na casa dos amigos, para esperar a hora da palestra que a gente vai fazer na Câmara Municipal sobre alimentação vegetariana, onde começa a nossa transição para o veganismo. Depois disso, tudo vai ficando mais fluente. Eu queria falar sobre uma porção de coisa ao mesmo tempo. Já que veganismo fala de tudo, de tantas coisas, no Dia Mundial Vegano, nada mais justo do que a gente poder falar sobre uma miscelânea de acontecimentos. Nós temos algumas coisas acontecendo que são bem tristes, né? Que têm um impacto de tristeza. Para mim, mais do que o que a gente já sabe que acontece de terrível, que é o massacre dos animais, o holocausto que eles vivem, nós temos uma política muito suja mesmo, tentando agir na calada da noite e na surdina para desarticular a justiça. Isso é tenebroso? Muito. Isso dá uma sensação de insegurança completa para a gente? Claro que dá. Porque imagina a gente ter uma sociedade que unida a outras tantas sociedades, né, tantas culturas de tantos países, organizados, né, bem entre aspas, por uma política que nos deixa completamente inseguros, que a gente não pode confiar, que a gente não pode acreditar, que a gente não pode apostar um tostão furado nela. Porque se todos os interesses pessoais, individuais dessas pessoas correm na surdina e na sombra, em busca de desarticular e desestabilizar a gente o tempo todo, é golpe em cima de golpe e uma loucura que faz com que a gente se sinta realmente enganado 24 horas por dia. Claro que isso é horrível, isso é péssimo. Nos faz ter uma sensação de quem não tem chão para pisar. Claro, isso é tenebroso mesmo. E é por isso que nos últimos tempos eu estive falando tanto sobre política, né? Sobre o quanto a política é importante, essa organização que deveria ser feita para cuidar da polis, né? Que seria para cuidar, para organizar, para ajustar, harmonizar, prover de leis, de regras de ordem. Ela serve, na verdade, para nos fazer sentir uma massa de manobra com o código de barras, né? Com o código de barras onde se lê sobre as nossas tendências de poder consumir e abastecer a ganância de uma infeliz meia dúzia. Isso é horrível e nós vamos precisar de bastante tempo para falar sobre isso. Essa política que já deveria ter sido sepultada há muito tempo, porque morta já está, essa política feita de sonhos pessoais, de desejos pessoais e individuais, que reúne um grupo, uma panela de pessoas que com o tempo ficam tão enredadas nos próprios horrores que não tem mais nem como sair, nem como escapar. Ela precisa ser sepultada. Então, quando a gente fala sobre o quanto a política vigente precisa morrer, é porque a gente precisa acordar para isso, porque quem destruiu foram eles mesmos, mas quem precisa sepultar somos nós. Somos as pessoas, o povo que já entendeu que isso não está nos levando a nenhum lugar. Então, por outro lado, quando eles mostram o quanto eles são sórdidos dessa maneira tão flagrante, dessa maneira tão descabida, tão descarada, isso nos ajuda minimamente a desmascarar, porque é o óbvio ululante. A gente acaba desmascarando. Na verdade, nós não temos esse trabalho. Nós não precisamos desmascarar, porque eles mesmos caem, tropeçam sobre os cadastros e derrubam suas próprias máscaras com uma atitude tão lasciva, né? Tão perversa e flagrante, porque começam a esfregar na nossa cara essa falta de decoro, essa falta de respeito. E não é na nossa cara como pessoas, né? É na cara da justiça.
porque eles estão tratando a justiça, né, o Supremo Tribunal Federal, como sem nenhum respeito. Como assim? A justiça que se capacitou, que se habilitou a ter condições de emitir pronunciamentos sobre leis e tudo, de repente ela é destituída por uma manobra do famoso ladrão de varal. Ladrão de varal, sabe? Batedor de carteira, que é aquele que não tem requinte algum, não precisa de nada, ele é simplesmente isso. Olha só, Patrícia Kaká, minha amada parceira de luta, que luta aí por pássaros, por seres que são traficados. Olha a que justiça a gente está submetido, querida. Veja isso. Parceiros todos, vejam isso. Agora, nós estamos vivendo um momento esplêndido, como nunca vivemos antes. Por isso que, por mais que a gente esteja sentindo o cheiro do sangue que nós defendemos, por mais que a gente esteja vendo tudo isso, esse ainda é um momento que a gente precisa saber valorizar. Saber valorizar não é ficar contentinho, não é ficar histérico, batendo palminha, que ótimo, que bom, não. Saber valorizar é aproveitar esse momento onde a luz incide sobre esse sangue derramado, sobre esses desmandos, sobre esse vômito da política sórdida, e nos faz ter a condição de mostrar isso para todas as pessoas que ainda não têm informações suficientes e ainda não tiveram a chance de fazer a conexão. Então, eu estou conclamando e vou perseverar nessa ação até que a gente esteja realmente forte. Todos os vídeos que eu puder fazer, todas as conversas, aqui, eu vim para casa de uns amigos que eles estão trabalhando, e são pessoas que eu gosto, que eu confio, e falei, não, eu vou aproveitar, não importa, eu tenho algumas horas até a hora da palestra, vai ter uma manifestação, Patrícia, coloca aí, coloca tudo sobre a manifestação que vai ter hoje no vão do MASP, às 17 horas, das 17 às 20, para falar sobre isso, para se manifestar, para expressar tudo que a gente tiver que expressar. Essa é a hora, gente. Essa é a hora. Eu vou para palestra lá na Câmara Municipal, falar sobre alimentação vegetariana junto com parceiros. Mas eu estou com todo mundo e estou conclamando todo mundo aqui no sul, no norte, nordeste, em todo lugar. Não vamos ficar com uma impressão de que eles são maioria. Não, eles não são maioria. Eles são maioria dentro de uma ignorância que não é escolhida. Eles são uma cúpula de tramoieiros, de mafiosos, manipulando a ingenuidade e a desinformação da população. A maior parte da população nem sabe por que está lá, eles não têm acesso a essas informações. Nós temos, e nós vamos passar. E tem mais, eu vou falar agora, nesse momento, porque assim, hoje eu queria falar sobre uma miscelânea de coisas, para que ficasse aqui, guardado, registrado, na nuvem, em todo lugar que a gente puder espalhar. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso da causa abolicionista, vegana, um momento para a consciência, um terreno fértil onde a semente que a gente plantar ganhou novas chances de vicejar. Nós estamos vivendo um momento em que é só a gente abrir a rede e a gente vai ver uma explosão gigante de pessoas conclamando uns aos outros, abraçando uns aos outros dentro da causa vegana, agradecendo a consciência que tiveram contato, a oportunidade de ter, agradecendo quem conscientiza, agradecendo uns aos outros, se insuflando de força. E isso não pode ser desvalorizado. Nós precisamos dar valor a esses avanços. Então, como a gente vai dar um passeio aqui sobre as palavras da causa vegana, abolicionista, ativista, simpatizante, que tenha compaixão, que tenha ética, eu vou aproveitar para falar de um assunto que há muito tempo tem sido pauta dos pronunciamentos que eu tenho feito, públicos e privados. Porque eu recebo muitas mensagens de pessoas me pedindo orientação
E eu estou em diversos grupos das redes sociais e tenho tentado estudar o máximo que eu posso das diferentes vertentes, das diferentes formas de se enxergar a luta abolicionista. E tenho tido contato com muita gente, com muitos parceiros que estão dentro da luta, que estão também colocados em algum espaço específico da luta, tentando se orientar e orientar outros. E eu gostaria de pedir aqui, tenham minimamente, nesse momento, uma força de união, de coesão, para reconhecer o valor de cada passo, de cada um. Porque nós vamos precisar contar com todos. Nós não vamos poder fazer seleção de com quem nós vamos contar. O purismo é maravilhoso. Eu sou uma ativista vegana, abolicionista, pragmática. Na minha vida pessoal, eu ajo assim. Mas eu reconheço, eu não sou a favor de meios termos, acochambros, mais ou menos. Na minha casa não tem mais ou menos, não tem meio termo, não tem ajeitadinho, não tem puxa para cá, empurra para lá. Tem a prática da ética em toda a sua plenitude, até onde nós conseguimos alcançar. Mas eu tenho observado muitos parceiros com argumentos maravilhosos, fortíssimos, com uma força da palavra incrível e que estão desperdiçando toda essa força porque resolveram ser da Inquisição vegana. E eu não ajo assim e nem apoio esse tipo de postura, porque eu acho que ela pode ser maravilhosa para cada um, mas ela nunca vai ser maravilhosa para os outros. E nós não estamos querendo passar a mão na cabeça das pessoas, dar indulgência para suas preguiças, para suas indisposições. Mas nós estamos num momento muito favorável de fazer as sementes brotarem. E eu acho desperdício e lamentável a gente ficar criticando o outro. Nós não vamos precisar só de veganos de olhos assim, de cabelos assado, com a postura X, que sentem de tal forma, que sejam de linhagem vegana, que venham de uma família pura, nobre, que tenham o ato... Nós vamos precisar de todos. Todos. Nós vamos precisar de veganos que são ex-donos de frigoríficos. Nós vamos precisar de veganos, ex-donos de fazenda de gado. Nós vamos precisar de veganos de todos os lugares, de todas as formas, de todos os formatos. Nós vamos precisar de todos. E é isso que eu queria pedir, porque assim, eu sou super favorável que cada um tenha mais lutas além da vegana. Lindo que você seja feminista e lute pelos direitos da mulher. Eu sou muito favorável, além de ser mulher, eu também reconheço a importância da gente se colocar na sociedade com mais força, com mais coragem, com mais direitos. Mas esse discurso separatista, esse discurso que pensa que está unindo várias causas, mas, na verdade, está transformando as causas num campo minado, onde as pessoas se desestimulam, onde as pessoas vão ficando confusas e vão sentindo uma mágoa e um ressentimento. Isso não ajuda os animais, meus amores. De verdade, isso não ajuda. Eu estava agora mesmo, eu ia até fazer um vídeo, mas não deu tempo. Caminhando na cidade, sempre que eu venho para São Paulo, eu sinto um pouco disso, sabe? Eu me afasto com raridade do santuáriozinho que eu vivo. Porque eu crio lá mesmo, porque é onde eu consigo produzir todo o conteúdo que eu produzo para abastecer a causa do quanto eu puder e tiver ao meu alcance. Mas, vez por outra, eu preciso vir para São Paulo, até porque eu estudo muito e eu tenho aqui um celeiro de informações que eu preciso levar em conta. E quando eu me afasto, eu tento, de alguma maneira, me conectar à natureza assim mesmo. E a coisa que eu mais vejo são justamente os pássaros. Os pássaros que insistem. Eles ficam cantando, assim, eu passo em alguns arvoredos na região da Vila Mariana, da Vila Madalena. Tem muitos pássaros e eu fico muito comovida. E eu falo para eles assim, baixinho, esperem mais um pouquinho, porque a gente está aqui e a gente não vai desistir de vocês. É fantástico, porque essa época é época de ninhos, né? Eu estava fazendo uma obra de uma pintura
esses dias e fui pintar perto de um arvoredo e tinha um ninho de sabiá. Lindo, lindo lá. Eu dividi as minhas migalhinhas de bolo com ela, com a sabiazinha que estava levando para o ninho as migalhinhas. E eu fico falando baixinho para eles assim, espera mais um pouquinho que a gente não vai desistir de vocês. E a gente não vai mesmo, porque a gente está se fortalecendo muito, né? Embora ultimamente eu esteja uma manteiga derretida, mas é porque eu estou mesmo muito emocionada com tudo que está acontecendo. Emoção não é uma coisa que a gente escolhe, que a gente conclama. A gente sente de acordo com tudo aquilo que a gente aprendeu a valorizar na vida. E esses pássaros e todos os outros animais estão esperando. O que eles estão esperando? Eles estão esperando a gente se unir e a gente ir para frente nessa luta. Não a gente brigar, ficar se estapeando, criando dicotomias, criando dissonâncias. Não, gente, por favor. E assim, claro, eu também não vou impedir que as representantes, os representantes em geral, agora tem que ser X, né? XS representantes, que é para evitar o gênero, da causa vegana, se resolvam. Eu não vou criar também um modelo, eu não estou aqui para isso, eu sempre repito, vou repetir sempre. Eu não estou aqui para ditar nenhum modelo de ativismo ou de qualquer outra coisa que seja. Mas eu gostaria muito de poder pedir para as pessoas serem mais receptivas, mais, orientarem mais do que criticarem, criarem, porque assim, a gente já sabe que todo mundo sabe, todo mundo não, que os ativistas, né, as pessoas que despertaram, já sabem quais são os caminhos corretos, adequados. É o abolicionismo e pronto. Nós já sabemos que não tem que comer ovo, nem um pouquinho, nem uma gemadinha, nem uma pinceladinha na empada, que não tem que tomar leite, que as vacas sofrem, que as galinhas sofrem. Nós temos isso. E o que a gente quer mais, então, agora? A gente quer que as pessoas que não sabem disso tomem conhecimento disso. E nós precisamos aprender a abrir portas com uma chave e não com o pé. É isso que eu queria pedir. Para a gente não abrir porta na porrada. Porque eu sei que as pessoas são resistentes pela preguiça, muitas delas são. Mas e se não forem? E se for falta de uma voz um pouco mais acolhedora? E se a gente unido conseguir mostrar mais coisas do que a gente fazendo um discurso de crítica, que desvaloriza tudo, que nada tá bom, de insatisfação migrante e perene? Acha mesmo que a gente educa mais quando faz assim? Nós estamos tendo uma tarefa delicadíssima. Educar tem que passar, atravessar os pântanos mais lodacentos, porque as pessoas vão tender a nos ver como arrogantes. Será que as pessoas conseguem, os ativistas parceiros, conseguem perceber que quando a gente diz para os especistas que eles são cruéis, eles percebem isso e eles têm uma tendência a se afastar porque eles sabem que, no fundo, eles são mesmo e eles estão sendo covardes? Se a gente vai com 10 pés nessa porta, eles vão embora. E a gente não está podendo se dar o luxo deles irem embora, porque nós precisamos das forças deles. E depois é o nosso papel fazê-los serem conscientes. É nosso papel, sim. Nós somos ativistas para quê? Só para ficar catando animal que eles jogam na rua? Mas a gente nunca vai atender essa demanda. Olha a Patrícia, que faz resgates de animais. Pergunta para ela quantos porta-malas cheios, lotados, abarrotados de vidinhas aladas, que nem estão emplumadas ainda, ela pega. Se a gente conscientizar uma pessoa, a proporção do quanto a gente liberta é muito maior do que se a gente ficar tentando dar flagrante e pegar os animais. A gente nunca vai atender essa demanda. Eu ainda quero parar um dia para falar sobre resgate. Eu ainda quero muito que a gente pare um vídeo só para falar sobre a complexidade do resgate, de como resgatar sem ser um delirante. É como entender que a gente precisa ter respeito por cada uma dessas vidas que a gente resgata. É muito complexo isso. E as pessoas fazem o quê? Elas querem que tudo fique lindo, maravilhoso de uma hora para outra. Olha, eu tô certa, você tá errado, você tem que calar a boca.
Olha, é verdade, mas e daí? O que a gente consegue com isso? É verdade, sim. É verdade que a gente está certo e eles estão errados. Que o certo é não comer animal e comer animal é errado. O certo é respeitar a vida e não respeitar a vida é errado. O certo é a gente não dar espaço para eles serem e criar e compartilhar do crescimento do erro é errado. Mas o que é que efetivamente as pessoas conseguem quando, em vez de abraçar o outro e orientar e compartilhar aquilo que tem de bom, elas socam a boca de alguém? Eu queria perguntar se esses poucos ativistas que não representam a causa, mas que querem socar a boca de todo mundo e tacar a cabeça da pessoa na parede, o que é que eles realmente colaboram com a causa? Eu duvido, e eu falei isso pro meu filho quando ele começou a se inflamar demais na época que ele entrou pro ativismo. Eu falei assim, imagine-se, Diego, que tu tá lá em Auschwitz esperando alguém e cuidar e te salvar e te libertar do campo de concentração. E aí essa pessoa que veio com tudo, que diz que é um ativista em prol da vida e dos direitos humanos, ele vai vir. Quando ele chega na porta, ele começa a sair na mão com os guardas e começa a xingar eles de tudo quanto é coisa, e a filhinha lá pro crematório só andando. É isso que eu queria entender. Porque fazer um discurso xingando alguém num post e explicando as coisas da maneira mais grosseira possível, mais inflamada, mais indignada, mais violenta, eu duvido que vá conseguir trazer alguém para a causa. Eu duvido. Ah, não, mas tem gente que acorda assim. Que bom, então. Que bom isso no meio onde você tiver certeza, porque todas as outras pessoas que precisam ser conscientizadas para a causa são problema nosso. Se você afasta, você também está sendo anti-vegano. Quando você afasta um potencial de alguém, você está tirando dos animais o direito à libertação, promovido por aquela pessoa que você afastou, porque você não sabe, você não tem como dizer. Então, assim, vamos parar de querer vomitar conhecimento. É melhor, dá muito mais certo. Vamos parar também de vomitar raiva, indignação. Não vamos fazer isso. Eu me emociono bastante. Como eu disse, eu não sou um modelo, não, porque quando eu falo isso para todo mundo, eu falo para mim também. É legal porque assim eu posso escutar. A melhor forma de ensinar é assistir. Mas eu adoraria que a gente, nesse momento, parasse com essa inflamação, essa infecção dentro da causa e visse todos os avanços que nós estamos fazendo, porque são muitos. Todos são muito importantes. Eu já fui chamada para ir para Fátima Bernardes falar de veganismo junto com meu filho. Na época eu tive alguma dúvida, porque eu pensei, nossa, o alcance da palavra veganismo vai ser tão grande, e ponderei se valia a pena. Concluí que não, porque eu pensei pode estar caindo numa grande armadilha, né? Visto que a Fátima Bernardes é garota seara e que a Globo atende, além de extremamente tendenciosas que a gente sabe, ela atende os anunciantes, os patrocinadores. Evidente que ela não vai dar espaço para que eu me posicione a ponto de realmente me ajudar a fazer uma revolução que não interessa para ela. E eu tinha uma criança envolvida. Quando a gente tem uma mãe, um filho, a gente tem um calcanhar de Aquiles muito grande, né? Porque daí a eu ser chamada de responsável é um pulo. E expor uma criança é uma responsabilidade muito grande. Eu pensei, ponderei e achei que não, e disse para eles que não, que eu achava que não ia ser bom, porque, afinal de contas, eu podia virar as costas e eles colocarem, no momento seguinte, alguém falando tudo contrário do que a gente foi dizer lá, e o poder de alcance deles acaba sendo muito maior, porque eles são tendenciosos. A população que assiste esses programas é uma população ainda muito simples, né, muito ingênua, e a maior parte. Então, eu ponderei e acreditei que não valia a pena mesmo. Para mim, essa foi a ponderação que eu tive. Mas eu acho que todo mundo que se propuser a fazer alguma coisa, que trouxer gente para a causa e elevar o nome veganismo, o termo veganismo, para algum lugar, eu estou agradecendo. Sabe por quê? Porque se quicar na área,
a gente tem que estar pronto para fazer gol. E não ficar criando o tempo todo contenda, porque o que fulano fez não tá bom, porque o que o cicrano fez não tá bom. Porque esses inquisidores, via de regra, são pessoas que não fazem porcaria nenhuma. Com o perdão da má palavra, porque eu também estou reeducando o meu vocabulário, então não é porcaria não, porque porcaria é uma coisa legal. Estou reeducando, assim como o vocabulário em relação ao racismo foi mudado e a misoginia também foi alterado, e hoje a gente tem um cuidado muito maior. Então, eu também estou cuidando do meu vocabulário, e todas as vezes que eu incorrer num erro, vou fazer questão de tentar corrigir. Então, é assim, essas pessoas que ficam o tempo todo criticando o trabalho dos outros, são quase sempre pessoas que ficam sem fazer droga nenhuma. Essas pessoas, elas ficam criando e fermentando uma mágoa, uma concorrência. É isso que se instaura. São fulanos versus cicranos, beltranos versus fulanos. E assim a gente caminha passo de formiga e sem vontade. Porque o que a gente está fazendo não é uma competição. Nós estamos precisando de todos agora, como eu disse. Nós vamos precisar de ex-donos de frigorífico, sim. Não adianta agora a gente ficar fazendo igual os políticos fazem. A hora que apareceu um cara que era dono de um frigorífico, eu larguei, eu troquei e agora eu estou cuidando de agricultura orgânica. Aí vem o Zé Inquisição, a Maria sabe tudo de veganismo, criticando. Porque ele ainda tem na casa dele, porque ele não jogou fora o couro que ele tinha não sei onde, porque então não adianta, porque ele não é bom, porque ele está dando uma falsa ideia de veganismo, porque, nossa, por favor, essas pessoas não me representam. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu pratico tudo que posso na minha vida, todo o tempo. Eu recolho animal de rua, resgato animal, eu cuido deles sem especismo, eu tento, inclusive, não humanizá-los. É difícil, que a nossa vontade é beijar nas bochechas do coelho o dia inteirinho, é vontade de pôr mesmo uma roupinha, dormir junto, mas eu tenho todos os cuidados que posso. Eu faço tudo que posso. Na minha casa não tem nada que não seja estritamente vegetariano, vegano, eu não consumo nada, nada. Mas essa inquisição está insuportável, ela é contraproducente. A inquisição vegana é contraproducente. Dizer para as mulheres que elas não podem conviver com homens que comem carne, ai, me desculpa mesmo. Isso daqui não é um confronto entre pessoas, nem entre parceiros, nem entre amigos. É só um pedido de, por favor. A gente não vai poder fazer essa separação, a gente não pode fazer essa separação no mundo. A gente precisa trazer essas pessoas para a causa e cada um sabe como pode fazer isso da melhor maneira. Essa coisa de, eu quero então conhecer essas pessoas que mandam a gente cortar a cabeça do marido, a cabeça da mãe, eu quero ver a coleção de cabeças que elas têm. Porque eu quero saber, assim, de que linhagem vem essa pessoa. Ela vem de onde? De onde essas pessoas que ficam dizendo que a gente não pode conviver com especistas, elas vêm? E principalmente a pergunta que eu faço é, para onde elas vão? Para onde essas pessoas acham que estão indo? Elas vão fazer o quê? Se elas acham que só elas são veganas, que só o discurso delas está bom, que só elas sabem como agir veganamente, se tornam e desculpem, eu vou falar a verdade, essas pessoas não apenas não me representam, como elas trazem sérios problemas para a causa, criando uma antipatia geral, emblemática, que depois as pessoas falam assim, ah, você é vegana? Aquela puxadinha para trás assim, ah, você é daqueles que querem matar todo mundo e dizem que ninguém presta e que todo mundo é um bando de monstro e que mulheres que são mulheres e veganas não podem ter parentes, maridos carnistas, especistas, ou elas têm que matar os próprios filhos, tipo Medeia. Aí elas ficam esperando a minha resposta. E eu digo, não. Eu sou daquelas que te acolhe para que você tenha a responsabilidade de fazer o que você tem a obrigação de fazer. E eu sou daquelas que, se você precisar ligar para mim no meio da noite para perguntar como é que a gente faz para comer mandando foto da sua geladeira, porque eu já recebi foto da geladeira de uma pessoa que chegou de madrugada em casa e falou assim, que é o que eu tenho, me ajuda? Eu falei assim, olha,
se eu vou poder ajudar, eu nem sei, mas eu vou tentar. Porque se essa pessoa se sentir minimamente acolhida, ela vai aprender a se virar, porque a gente não pode ser babá de todo mundo. Eu não tenho essa condição, nem todo mundo, ninguém tem. Mas se a gente tiver a disposição de acolher, a pessoa entende, o ser humano é movido à segurança, a gente não sabe ser inseguro. E aí ela tem, de um lado, uma sociedade inteira falando: venha para a Sadia, coma a comida mais saborosa do mundo e seja feliz. Nós vamos te dar pedacinhos de carne embalados, todos arrumadinhos, que cabem na sua bolsa. Você pode parar aqui, ali e comer. E do outro lado tá a gente babando fúria, dizendo que, ai, se ela incorrer num erro, que aí ela tá execrada da comunidade vegana. O que a gente vai conseguir? Eu não estou preocupada com esse tipo de orgulho das pessoas. Eu não estou preocupada com a porção ruim de ninguém. Eu estou preocupada em pegar aquela centelha que ela tem dentro do bom e tirar as crostinhas, se eu puder, ajudar ela a arrancar aquela craca para que ela se torne vegana também. Então, o que acontece? Nós estamos cheios de protetores de cães e gatos que não são veganos, que na hora do Natal fazem lá sua mesinha de cadáver e tudo mais. E aí, o que a gente faz? A gente aponta o dedo na cara deles e fala para eles que eles são os hipócritas de merda, que na verdade eles estão lá matando tudo quanto é bicho e dizendo que ama a natureza e não sei o que lá. Não. A gente diz para eles: que bom que você já tem um gatil e um canil, e vamos agora tirar esse seu equívoco para que você possa fazer inteiro. Você já entendeu o que gato sente, já entendeu o que cachorro sente. Que tal entender que animal sente tudo igual a gente e que todos os animais são iguais? Que tal? Claro que na hora que vier um político sem vergonha, que estiver fazendo média em cima da causa, a gente vai bater em cima, como eu mesma fiz esses dias. Eu acho isso ótimo. Se vier uma pessoa tentando dar uma coxambrada, a gente vai lá e bate em cima. Mas então vamos guardar as nossas pedras para isso? Para ir contra o capitão Zé Ninguém, aquele fardado palhaço que vai lá fazer na calada da noite uns acochambros usando os vaqueiros para fazer toda aquela merdaiada que ele está fazendo? Por que os senhores e senhoras veganas não guardam as suas armas ou as suas pedras ou o seu vigor para isso, para combater quem realmente é contra a causa e não quem é a favor? Porque eu tenho parceiros que estão na luta mesmo, tentando veganizar a família. E o filho é adolescente e não quer. O que as pessoas acham? Que a mãe tem que pegar o filho e matar, socar na parede? Eu não tenho dificuldade, o meu filho é ativista. O meu filho fica desenhando de giz na parede do quarto dele coisas sobre a causa animal. Mas e a mãe que tem? Vai matar? Não, é por isso que eu não quero ter filho. Então, se eu pensasse hoje, talvez eu também não tivesse tido, só que eu também não teria um filho ativista. Não é melhor, então, conseguir conquistar as coisas? Por que tem que ser uma pessoa furiosa e criar uma mágoa onde não é necessária para virar um movimento vingativo? Eu já não me meto nas causas humanas por conta disso. Porque, embora eu seja apoiadora do movimento feminista até um certo limite, desse limite que eu estabeleci para frente, eu me eximo de opinar. Porque eu não estou disposta a dedicar o tempo da minha vida para uma luta que, no final das contas, vira um movimento vingativo. Começa a arrumar termos pejorativos, tem uma raiva na expressão. Mesmo que use a expressão correta, tem sempre carregado de um ódio, de uma vingança, de uma mágoa, um ressentimento que eu não estou dentro. Entende? Eu não tô dentro disso. Meu marido era um carnívoro horroroso. Comia carne sangrando, eca. Só que eu não veganizei, ou não consegui trazê-lo para dentro do movimento, que hoje ele é ativista, com porrada falando: ou você me ama e fica comigo sem comer cadáver, ou então vaza da minha vida. Eu não disse isso. Eu não disse mesmo, e eu acho isso daí extremamente inconsistente.
Não é isso que a gente precisa para a vida. A gente precisa de gente junto. Tá falando que quer defender os animais, mas também quer xingar não sei quem, também quer se vingar de não sei quem. Eu não tô aqui para me vingar, eu não vou gastar nada, meu. 1 centavo do meu tempo, 1 centavo da minha energia, 1 centavo do meu amor. Ai, porque veganismo não é amor. Aí você fala assim, veganismo é pelo planeta. Veganismo não é pelo planeta. Veganismo por compaixão. Veganismo não é compaixão. Nossa, que saco. Que pessoa chata. Desculpa, eu me inflamo de vez em quando mesmo, mas, nossa, que chata! A gente já sabe, olha, veganismo é a prática da ética, é a obrigação da gente de respeitar o direito à vida, liberdade, integridade, dignidade de todos os seres, da formiguinha até o elefante, passando pelos humanos, entendendo que nós vamos precisar dos humanos para libertar os animais, porque sem os humanos se conscientizarem, a gente não vai ter como sair degolando ninguém. Eu não tenho um plano de extermínio da humanidade, nem quero. E não faço parte de nenhum, se tiverem fazendo algum por aí. O que eu quero é que os humanos se tornem conscientes dessa necessidade. E se eles chegarem até a ética, pelo prato, pelo livro, pela espiritualidade, problema é deles. Não tem problema. Subam pela escada que quiserem. Cheguem voando, cheguem rolando, fazendo cambalhota, dando estrelinha. Pouco me importa. Se eles chegarem à ética e à prática do respeito à vida, liberdade e integridade de todos os seres, para mim tá lindo. Tá lindo. Se eu puder abraçar todo mundo e beijar, vou abraçar e beijar todo mundo. Se eu puder jogar pétalas de rosa no caminho de todo mundo, vou jogar. E se falarem, Nana, você é muito namastê, problema seu. Não tem problema também. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, desde que você não seja contraproducente. Eu não faço parte de nenhum movimento vingativo, não faço parte de nenhum movimento violento. De vez em quando fico aqui exagerada, mas não faço parte disso. Eu faço parte de gente que se acolhe. É isso que eu quero. Bom, eu tô na casa dos amigos, que por sinal não são veganos, mas que dão espaço para eu manifestar a causa. E eu vou interromper esse vídeo, mas eu vou voltar daqui a pouco, porque a gente vai continuar falando mesmo. Porque eu sou aquela que fala 2h30 e depois fala, agora vamos interromper esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Ele vai ficar sempre muito extenso. Já volto.